Começou a pregar a palavra dizendo que ele saiu, naquele dia era o último dia dele na história, e ele saiu pensando o que poderia acontecer com ele, mas ele viu uma porta da igreja aberta e o povo louvando ao Senhor. E aí quando ele entrou na igreja, e ele parou um pouquinho, ficou meio camuflado, escondido ali, porque alguém estava procurando ele para destruir, acabar com ele naquela noite. Mas naquele momento ele, na hora do apelo, ele levantou sua mão e aceitou Jesus como Salvador. E aceitando Jesus, porque aquele homem era o pior homem que tinha no Rio de Janeiro. Entendeu? Ele não valia nada, mas naquela noite ele se entregou para aquele que poderia mudar a sua história. Mudou a história dele e aceitou a Jesus como Salvador. 2 anos depois ele chegou na Agrovila 12, ele era evangelista fazendo a obra de Deus. Aquele homem trabalhou comigo ali mais ou menos uns 6 meses. Aprendi muito com ele, as suas experiências. E aquele homem vigilante, homem santo, homem de Deus. E Deus mostrou para nós que aquele homem não era o que ele era, mas agora servo do grande Deus. E agora diz na sua palavra: ser-me santo, porque eu, o Senhor, sou santo, disse Deus. Deus não quer ninguém de metade. Deus não quer ninguém misturado. Deus quer você exclusivamente para Ele. Quem é um homem que quer uma mulher para 2 homens? Qual é a mulher que quer um marido para 2 mulheres? Deus é assim. Deus só quer exclusivamente para Ele. Ele tem ciúme daquele que é dele. E se você é de Deus de verdade, se santifique a sua vida, entre no projeto de Deus, seja exclusivamente dele, faça o que Ele te mandou nesta manhã, faça propósito com Ele e ouça o que Ele quer de você nesta manhã, por meio da sua palavra. A Bíblia mostra, queridos, que Moisés, ele saiu, parece ter correndo de um propósito de Deus, mas ele pensou que estava distante da sociedade, como de fato, mas ele correndo, ele caiu nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava no deserto, eles viu quando a sarça queimava, pegava fogo, e naquele instante ele queria saber o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima da sarça, Deus brada do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: pronto, quem está me falando já sabe até meu nome, porque Deus sabe o teu nome, Ele sabe onde é que você mora, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisava ouvir nesta manhã. Foi Ele que te trouxe aqui para isso, para saber, porque Ele quer que você seja santo, porque Ele tem propósito com o sangue dessa terra, e com o sangue dessa terra Deus vai fazer coisas grandes nessa terra. E ele disse que nunca minhas irmãs de conjunto são minhas irmãs, esse povo é minha família, porque você está no meio de um povo chamado por Deus, separado por Ele. Salmo 100, o versículo 3, ele nos traz uma palavra, o Salmo 100, preste atenção que diz o Salmo 100, o versículo 3, nos diz da seguinte forma, olhe bem que diz Salmo 100, versículo 3, diz assim, ó: aleluia, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seus e ovelhas do seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seus e ovelha do seu pasto. Você não está aqui porque ninguém te comprometeu. Você não está aqui porque seu pai impediu que lhe filtrou neste lugar. Você não está aqui por chamado por mamãe, nem por papai, nem por namorado, nem por mulher, nem por marido. Você está aqui porque Deus te chamou para esta obra. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu dons, foi Ele que te ordenou. E se você é dele, Ele vai cuidar de você por onde você passar. Foi Ele que Ele nos chamou. Amados, e aí diz o versículo 4, a seguir o versículo do Salmo 100, diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e os seus átrios com hino, louvando ao Deus. Bendizer o seu nome. Além de tudo, quando você é crente, você foi chamado com Ele, a primeira coisa que você quer: bendizer o nome dEle, louvar o nome dEle, cantar para Ele, dizer a esse mundo quem é Ele em você e quem é você em Deus. Porque o crente, o verdadeiro crente está em Deus, e Deus está no crente, e todo mundo vê. Às vezes você não conhece alguém, mas pastor, meu irmão, você sabia que eu era crente de se ouvir alguma coisa com você?
que me diz que você é servo do grande Deus. Quantas das vezes eu chego numa condução, chego num lugar, pastor, eu digo, olha assim, fico com tanta pergunta, quem falou para ela? Mas eu sei, eu tenho um representante, Jesus de Nazaré. Senhor Espírito Santo é meu representante legal nesta terra. Por onde eu passo, ele vai dizendo, vai passando aqui meu servo. Por onde você passa, vai dizendo, vai passar aqui minha serva. Vai passando aqui uma pessoa que eu chamei, separei, santifiquei, eu ungi. E eles são luz na terra, são sal da terra, são carta lida, são a lâmpada na terra. E quando eu vou passando, quando você vai passando, o Espírito Santo vai dizer, quem é você nessa terra? Você tem um representante legal. E esse representante é Jesus. E ele está preparado para fazer tudo por você nessa terra.